Pessoal, continuando então, nós vamos falar um pouco da biologia do coelho, ou seja, alguns dados biológicos, tá, que eu coletei também a partir do livro do professor Walter Mota, tá? Nós vamos aqui falar alguns dados das raças médias, vamos falar como esses dados podem variar, principalmente em função da raça, em função do manejo, enfim, em função do ambiente que o animal está submetido. Ok? Então, aqui nós temos a característica, ok? Nós temos aqui a média e aqui a variação dessa característica. Então, aqui, os dados são para a raça Nova Zelândia Branco, que é uma raça de porte médio. Vai variar muito, obviamente, entre as raças. Começando com o peso adulto, tá? Nessa espécie, a fêmea é mais pesada que o macho, e aqui os animais adultos alcançam aí por volta de 5 quilos. Obviamente que dentro das raças médias isso pode variar. O coelho Califórnia, por exemplo, é um pouquinho menor que o coelho Nova Zelândia branco, né? Então, cada raça vai ter um peso adulto, né? Dentro dos coelhos aí nós temos raças anãs, tá? Até as raças gigantes. Então, é obviamente que esse peso aqui varia muito e é para a raça Nova Zelândia branca. Futuramente, a gente vai fazer uma aula bastante detalhada sobre as raças importantes aí que a gente tem, tá? Bom, peso ao nascer, 64 gramas. Isso aqui tem uma variação enorme, ok? Isso varia principalmente conforme o tamanho da ninhada. Se eu tenho uma ninhada muito grande, tá? Esse peso individual do láparo ao nascer, tá? Tende a diminuir. Então, é muito comum, por exemplo, em ninhadas numerosas, você ter láparos de 40 a 50 gramas de média, tá? Agora, em ninhadas pequenas, você costuma aumentar o peso médio desse láparo. Por exemplo, 70, 80 gramas, tá? De uma certa forma, quando você tem láparos muito pequenos, você diminui o peso a desmama, diminui o peso adulto e aumenta a mortalidade. Um láparo que nasce muito leve pode ter menos defesa, né, frente às várias adversidades que podem ocorrer no período pré-desmama, né? Mas, em contrapartida, quando eu tenho láparos muito pesados, tá? Eu tenho poucos láparos, o que não é uma situação boa do ponto de vista do produtor, ok? Então, obviamente, o ideal é que eu tenha ninhadas de bom tamanho, considerando raças médias, nós estamos falando aí entre 8 e 10 filhotes, e que tenhamos um peso médio bom, adequado. Nós estamos falando aí por volta de 60 gramas por láparo, o que é ideal, ok? Bom, e obviamente o peso ao nascer sofre muita influência das próprias raças, né? Vai ter raças, né, principalmente as raças mini, onde o peso ao nascer vai ser menor, e as raças gigantes, o peso ao nascer tende a ser maior, ok? Bom, a abertura dos olhos se dá por volta dos 10 dias, o coelho nasce aí com os olhos fechados, tá? Ele é muito dependente da mãe, ele é muito dependente de um bom preparo de ninho e, obviamente, ele é muito dependente até mesmo da composição daquela ninhada ali. Uma ninhada numerosa favorece muito o desenvolvimento individual de cada láparo, né? Principalmente no que se refere à geração de calor dentro do ninho. Vai ser muito importante isso aí, né? Bom, início da alimentação sólida por volta aí dos 21 dias, isso aqui vai variar bastante, né? A partir do momento que o coelho saltou para fora do ninho, é um animal bastante curioso, assim como vários animais, né, recém-nascidos, jovens, ele é também muito curioso, ele vai começar a buscar. E aí ele vai encontrar o bebedouro, vai encontrar o comedouro, vai começar a comer, e assim ele começa a fazer a ingestão do alimento sólido, ok? Chama atenção que assim que ele começa a ingerir o alimento sólido, o trato gastrointestinal dele já vai se enchendo e a fermentação microbiana já vai começar. E assim, ele já vai começar também a fazer a secotrofia, que é algo muito peculiar, tá, da espécie e que a gente vai falar posteriormente. Tá? No período prévio, quando ele está no ninho, a partir do contato com a mãe,
né, ele já vai receber muitos micro-organismos, tá, que vão colonizar o trato gastrointestinal dele, principalmente o intestino grosso, ok? Porém, ele começa a fazer a secotrofia quando ele tem, né, quando o seco tem substrato para trabalhar. Nesse caso, o alimento sólido, ok? Bom, dias de gestação, 31 dias, ok? Eu já vi literaturas que falam em 30 dias de gestação. Eu, particularmente, né, a partir da minha experiência prática, eu vi que o número mais real para a espécie, principalmente animais de porte médio, são 31 dias, embora possa variar, tá? Eu diria que é muito comum algumas coelhas adiantarem para 30 dias, mas também é muito comum a coelha gastar 32, 33 ou até mesmo 34 dias de gestação, tá? É dizer, talvez 50% das coelhas, tá? Dependendo do período, vão parir com 31 dias. Ok? Algumas vão parir antes e algumas vão parir depois. O que mais varia nesse sentido, o que mais impacta, é principalmente o tamanho da ninhada. Se nós temos ninhadas muito numerosas, como por exemplo acontece no período de primavera, vai chegar um ponto onde o útero está tão comprimido que o animal tem que expulsar esses láparos do útero. Então, isso tende a colaborar para uma gestação de 30 ou 31 dias. Agora, pode acontecer também de poucos animais estarem dentro do útero, como acontece em ninhadas de 3, 4, 5 filhotes, tá? E aí o útero demora um pouco mais para expulsar esses filhotes, acontecendo 32, 33 ou até 34 dias. Passado 34 dias, provavelmente tem algum problema. Eu já acompanhei, por exemplo, parto, onde a coelha não conseguia parir, tá? E depois, tá? Depois dos 34 dias, ela conseguiu expelir os filhotes que estavam mortos, ok? Bom, número de partos por ano, 6, tá? Isso aí varia enormemente conforme a raça, conforme o ritmo reprodutivo que você emprega na sua granja. Em sistemas mais extensivos, é comum você ter 3, 4 partos somente, ok? E agora, em sistemas mais intensivos, como acontece na cunicultura industrial, se pode ter até mais partos por ano, tá? Agora, outro aspecto muito importante que a gente tem que considerar em termos de número de partos por ano é que não basta eu pegar o número de dias do ano e dividir pelo meu intervalo de partos, que pode ser, por exemplo, de 56 dias. Ou seja, se eu pegar 365 e dividir por 56, eu vou achar um número maior que 6. Sim, eu não posso considerar que esse vai ser o meu número de partos por ano. Por quê? Porque eu vou ter muitas falhas ao longo do ano, principalmente nos períodos mais quentes, verão, abril, maio, os coelhos reproduzem muito pouco. Então, isso aí vai reduzir o número de partos por ano. Então, de uma maneira geral, se em sistemas extensivos a gente consegue 4, é um bom número. Se em sistemas mais intensivos a gente consegue 6, é também um bom número, ok? Bom, anos de vida, 5 anos de vida, obviamente em condições de granjas isso pode ser reduzido, ok? Ou em condições de alojamento familiar, como acontece com os coelhos pets, isso pode ser aumentado. Isso tem muito a ver com a longevidade, que varia também conforme a raça que nós estamos falando. Existem raças mais longevas. Então, isso, a questão da longevidade, vai depender muito do sistema de manejo que é imposto ali aos animais que estão em alojamento, ok? Bom, a vida fértil do animal por volta aí de 2,5 anos. Aqui nós estamos falando em animais em condições de granja. Obviamente que isso tem uma diferenciação muito grande entre os animais. Existem animais mais prolíferos que têm uma vida fértil maior, enquanto existem animais que quase que não vão reproduzir na granja. Daí a importância do controle zootécnico pelo cunicultor. O cunicultor tem que saber exatamente quais são os melhores animais, como que esses animais estão indo, né, estão reproduzindo. Bom, o que vai me mostrar aqui como é que está a vida reprodutiva de cada um desses animais individualmente é justamente o meu controle zootécnico, é a ficha que eu faço para cada animal.
Obviamente que eu, como cunicultor, eu tenho que controlar, eu tenho que saber se os meus animais estão reproduzindo bem ou não. Quais animais estão reproduzindo bem. E, para aquelas fêmeas boas reprodutoras, eu tenho que continuar, ok? Mesmo porque, se eu continuo com essas coelhas, eu também vou selecionando lentamente as minhas coelhas por longevidade. E é justamente essas coelhas longevas que têm que ser as mães das minhas próximas matrizes, ok? Longevidade é uma característica muito, muito importante dentro da cunicultura. Bom, a puberdade aí por volta de 5 meses, ok? Isso aqui pode variar bastante conforme a raça, tá? Conforme também a época do ano, tá ok? Lembrando que um coelho, ele pode reproduzir antes dos 5 meses. Não é desejado, tá? Eu não cruzaria uma coelha, eu não começaria uma coelha, a reprodução, antes de 26 semanas. Eu acho que é o limite mínimo para a gente trabalhar, 26 semanas, 6 meses. Agora, em outros locais, né, eles começam já com 4 meses e meio, assim que a coelha está com 3,5 kg para raças médias, ok? Mas é uma característica aí que sofre muita influência da raça também. Bom, em relação ao alimento diário, aqui nós temos um dado para animais em manutenção. E aqui nós estamos falando em machos em manutenção e fêmeas também em reposição ou no período que não estão gestantes, ok? Estão em manutenção. Normalmente, a gente oferece para esses animais 150 gramas, ok? É o suficiente, embora, conforme a época do ano, pode sobrar um pouquinho de ração no comedouro, ok? Bom, aproveitando, vamos falar sobre consumo. Obviamente, na aula sobre alimentação, a gente vai falar muito sobre consumo, mas eu já adianto algumas informações para vocês. Olha só, um coelho jovem, né? Obviamente que isso varia conforme a raça, mas normalmente as raças de porte médio, ele vai comer entre 80 e 150 gramas de uma ração de boa qualidade. Quando ele é muito jovem, ele come aí por volta de 80 gramas por dia, de média. Quando ele já está aproximando aí dos 70, 80 dias, tá? Ele já come por volta de 150 gramas ou até mais, conforme as circunstâncias. Se você pegar todo o período de crescimento do coelho, tá? Das raças médias, ele come por volta aí de 120, 130 gramas por dia de média. Lembrando que isso pode variar, obviamente, conforme a qualidade nutricional da ração que você tem, né? Bom, uma fêmea, então, que está com filhote, ela pode comer aí desde 200 gramas diário no início da lactação, ok? Ou até 600 gramas diário, tá? Principalmente próximo ao pico de lactação, ou assim que os animais saem do ninho, começam a comer com a coelha também. Então, o consumo daquela gaiola ali pode ser muito alto, tá? Bom, água consumida em ml por dia, 120. Esse dado aqui é importante para você dimensionar a sua caixa d'água, por exemplo, embora, né, a gente sempre fala água à vontade e de boa qualidade, ok? Bom, esse consumo de água, obviamente, pode variar muito conforme a época do ano. Em locais mais frios, em épocas mais frias, o consumo vai ser muito pequeno. Agora, em épocas mais quentes, o coelho vai ingerir muita água, principalmente a fêmea em lactação, ok? Urina diária, 65 ml, tá? Pode variar também conforme a época do ano. Em épocas mais quentes, o coelho tende a beber mais água e urinar mais, ok? A temperatura corporal aí, 39 graus, mas ela pode variar, ok? O ritmo respiratório, 46 por minuto, ok? É um animal que tem um ritmo respiratório mais acelerado. E esse ritmo respiratório vai ser importante também para nos sinalizar uma situação de estresse calórico. Uma das formas que o coelho tem de dissipar o calor é através das suas vias respiratórias. Então, quando ele está sob estresse calórico, ele aumenta muito os movimentos respiratórios e você percebe, né? Se você é cunicultor e percebe isso rotineiramente, obviamente que nós temos que intervir e favorecer o ambiente desse animal, favorecer a ambiência, porque a ambiência
vai refletir diretamente no desempenho produtivo, desempenho reprodutivo e imunidade desses animais. Nós temos que caprichar na ambiência para essa espécie, que é uma espécie assim, muito dependente de uma boa ambiência, ok? Bom, em relação ao ritmo cardíaco, nós temos um ritmo muito acelerado, tá? Em média aqui 205 batimentos por minuto, que pode ser aumentado também em situações de estresse, né? E para finalizar, um volume sanguíneo de 5,4 ml por 100 gramas de peso vivo do animal. É dizer, o animal adulto, tá, vai ter por volta aí de 250 ml.